Estamos de volta para mais uma aula. Agora vamos falar um pouco de limite. Na verdade, a gente vai dar só a ideia básica, né? Não vamos, assim dizer, cobrar efetivamente, mas vamos dar a ideia básica do limite para funções de duas variáveis, né? Vamos ver aqui, né? Antes de começar, eu vou mostrar para vocês o gráfico daquela função da última aula, para vocês darem uma olhada aqui, né? Essa função aqui, ó, o gráfico, né? O gráfico dela é esse aqui, né? Como a gente viu, a gente fez só uma espécie de esqueleto do gráfico da função. É como eu lhe disse, né? Conforme você aumenta o valor do K, as circunferências, né, vão se fechando, né? Os raios vão diminuindo. Aí, conforme você vai diminuindo o valor do K, né, se aproximando de zero, os raios da circunferência vão aumentando das curvas de nível, né, que são circunferências, para formar este gráfico que você vê aqui. Perfeito? Bom, então vamos dar prosseguimento, né? Vamos lá. Tá certo, vamos lá. Vamos para a apresentação desses slides aqui. Aqui, vamos lá, né? Então, limite de continuidade, né? Suponha que você tenha essa função aqui, não é verdade? Veja que o arco da função de duas variáveis aqui, né, ó, para o seno, é o mesmo do denominador, não é? Ó? Aí não sei se você está lembrado que quando você tem seno de x sobre x, quando x se aproxima de zero, o limite é 1. Aqui, ó, nós temos duas variáveis, porque isso ocorre no plano. Então, o que é que eu vou lhe mostrar aqui? Ó? A gente vai ver o que acontece para vários valores de x e de y, quando ambos se aproximam de zero, né? A gente vê aqui, ó, quando você coloca menos 1 e menos 1 aqui no x e no y, né, o resultado vai dar sempre positivo, né? Ó? Quando você calcula o seno e divide por 2, né, que é menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, você encontra 0,455. E assim por diante, né? Ó? De tal maneira, quando você se aproxima o y de zero pela esquerda ou pela direita, assim como o x pela direita ou pela esquerda, você vê que os valores resultantes, ó, ficam cada vez mais próximos de 1, né? Ó? Então, ó, apesar da função não estar definida no 0, 0, ó, porque não tem divisão por zero, quanto mais você se aproxima de zero, tanto o x quanto o y, né, ó, você vê que as imagens, né, os valores de z, né, que é o f de x, y, vão se aproximando de 1. Isso aí é que nos vai trazer a ideia de limite, né? Ó. Isso acontece com essa função. Já com essa outra aqui, ó, isso não acontece. Quer ver? Ó? Quando você se aproxima o y de zero pela direita e o x pela direita, ó, as imagens, ó, de um lado, né, quando você se aproxima aqui, ó, dá 0, 0, menos 0,2, menos 0,2, vai dar 0, né, a imagem. Perfeito? Tá ok? Aí, exatamente no 0 com eles e no 0 com o outro negativo, ó, dá 1 e menos 1. Né, ó? Tá certo? Aí, quando você faz a aproximação pelo outro lado, pelo lado dos positivos, ó, você encontra de novo 0 e 1. Né? Vê que você não encontra um valor fixo, né? Não é como aqui, ó, que você vê que os 4 valores, não importa como você se aproxime, ó, ficam cada vez mais próximos do 1. Perfeito? Cada vez mais próximo do 1, né? Aqui, ó, tem hora que se aproxima do 0, tem hora que se aproxima do 1, tem hora que é menos 1. Perfeito? Então, ó, aqui a gente vai concluir daqui a pouco que quando é nesse caso, quando não importa como você se aproxime do 0, o x e o y, os valores ficam cada vez mais próximos do 1, quando você vê aqui, ó, então você conclui que o limite é 1. Como não há uma definição, ó, para que valor está resultando, então o limite não existe. Perfeito? Então, para essa função, quando o xy se aproxima do 0, 0, e quando o xy aqui também se aproxima do 0, 0, neste caso, o resultado é 1, e nesse caso, não se aproxima de nenhum especificamente, né? Vai para vários valores diferentes. Como vai para vários valores diferentes, né? O limite tem que ser único, não importa como você faça a aproximação, então o limite não existe, né? Tá certo? Aí, claramente, aí o limite, quando o xy se aproxima de zero, dessa nossa função, ó, aqui não tem esse igual, tá? O resultado é 1, né? Na verdade, não é que vai dar exatamente 1, mas vai ficar cada vez mais próximo de 1, perfeito? E no outro caso, né, da outra função,
o limite não existe. Mas a definição básica mesmo do limite é essa aqui, ó. Seja f uma função de duas variáveis cujo domínio D contém pontos arbitrariamente próximos de AB, tá certo? Então, ó, o limite desta função, quando x, y se aproxima, né, ou tende a AB, ó, no caso aqui, ó, dessa função, ó, o AB é 0, 0, o A é 0 e o B é 0, o A é 0 e o B é 0. Tá certo? Tende a AB é L, né? Quando o limite existe, claro, né? Ó, como no primeiro caso, né? O limite deu 1, não, nesse caso o limite não existe. Então, a gente está olhando aqui a ideia de quando o limite existe, e eu estou chamando ele de L, né? Que é como se for aquele 1 e o AB 0, tá certo? Nós escrevemos dessa forma e interpretamos dessa outra aqui, ó. Se para todo epsilon maior que 0 existe um número correspondente delta maior que 0, que toda vez que a distância das imagens do XY, né, dentro do conjunto D e próximo de E, né, está próximo de L, tá certo? Isso aqui é a proximidade, ó, é menor que epsilon, então você define que o limite é justamente o L, quando você pega tão pontos próximos de AB quanto você queira dentro de D, e as imagens ficam cada vez mais próximas de L, né? A uma distância menor que esse epsilon é um número muito pequeno que você está dando, né? Então, você fala que o limite é justamente o L, né? Tá certo? Não sei se você percebe, ó, isso aqui, ó, é uma circunferência de raio delta. Então, quando você pega lá no domínio, qualquer circunferência centrada em AB, os pontos dela, as imagens pela função, vão ficar cada vez mais próximas de L. Tá certo? Aqui, ó, a ideia é essa, né? Ó. Você pegou uma circunferência de centro AB e raio delta, que é o que você tem aqui, ó. Se você vai elevar ao quadrado, ó, você tem uma circunferência, né, ó, de centro AB e raio delta, né? Porque quando você levar ao quadrado, o delta vai ficar ao quadrado, né? Todos os pontos dentro da circunferência, né, ó, que é o que você está dizendo aqui, ó, que o raio, a distância do ponto até o AB é menor que o raio, né? Ó. Então, são todos pontos da circunferência. O resultado vai dar dentro do intervalo lá na reta, onde o L é o centro e a amplitude é justamente o epsilon que você disse inicialmente. Quando isso ocorre, é porque o limite é justamente o L, né? Tá certo? É claro que a gente vai olhar isso de uma forma mais simples, né? Porque a ideia aqui é a seguinte: se você tem qualquer curva, né? Ó, você pegar uma reta aqui, ó, uma reta aqui, digamos, desse para esse. Aí essa reta, a imagem dela é justamente essa curva aqui, ó. Opa! Essa curva, né? Aí a imagem dela é essa curva. Então, a imagem de qualquer ponto aqui, ó, percorre essa curva, né? Ó. Então, quanto mais você pegar pontos próximos do ponto AB, que é esse centro aqui, né? Ó, as imagens na curva ficam cada vez mais próxima do L, né? E não importa, se você pegasse aqui outra curva aqui, né? Ó, isso teria que ocorrer da mesma forma. Digamos que a imagem dessa outra curva é essa aqui, né? Ó. Isso teria que ocorrer da mesma forma, de tal maneira que passasse no ponto, tá certo? Já que aqui passa no AB, aqui passaria no limite, que é o L. Se isso ocorrer para todas as curvas, né, você já pode afirmar que o limite é o L. E é assim que a gente vai calcular os limites, né? Aqui tem outras formas de você escrever limite, né? Tá certo? Aqui, ó, quando o limite não existe, né? A definição, a propriedade da não existência do limite, né? Como é o caso aqui, né? Perfeito? O que aconteceu? Lembra que eu falei que para toda curva que se aproxima do ponto, no caso do AB lá, aqui do 0, 0, as imagens têm que ser iguais, né? Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui no quadro. Eu vou pegar a função e mostrar que se você pegar como o negócio tem que funcionar para qualquer curva, se você provar que para duas curvas esse negócio não funciona, é porque o limite justamente não existe. Deixa eu só copiar aqui na lousa. A função e a gente vai ver o que ele quis dizer ali, né? É o limite quando x, y tende a 0, 0, que é o nosso ponto AB. A função é x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, olha só.
a ideia que ele quer mostrar é a seguinte, que mostrar que o limite existe não é uma tarefa assim muito fácil, né? Mas mostrar que ele não existe, aí dá para nós fazermos de maneira melhor. Tá aqui, ó. Eu quero mostrar que esse limite não existe, né? O que eu lhe disse? Digamos o seguinte, que tu tem aqui o domínio da função, certo? Aí aqui tu tem o x, o y e o z, né? Aí aqui tu tem o gráfico da função, tá certo? Ok? Aí, pela definição do limite, o que é que tem que acontecer? Ó? Quando o limite existe, tem uma circunferência, concentro no ponto AB, né? Aqui o B, aqui o A, tá ok? Aí, ó, essa circunferência, quando o limite é o L, né? Quando o limite é o L, digamos aqui o L, o que acontece? Tu cria uma região aqui no gráfico da função, que toda vez que tu pegar um ponto aqui e achar a imagem dele, o resultado vai estar aqui dentro. Perfeito? O resultado vai estar aqui dentro. Tá ok? A ideia é essa. Então, já que é assim, se tu pegar algumas curvas aqui, né, ó, e achar a imagem das curvas, tu vai ter uma curva passando justamente no limite aqui. Para qualquer curva, isso vai ter que funcionar quando o limite existe. Para qualquer curva que tu pegar aqui dessa circunferência, vai ter que funcionar aqui. Aí, fazer isso não é fácil, porque existem infinitas curvas. Então, quando o limite existe, como ele disse, é difícil, é o gráfico da função. Mas quando o limite não existe, se tu pegar duas curvas e o valor aqui não der o mesmo, então já significa que o limite não existe, né? Tem um teorema que garante isso. Perfeito? E é assim que a gente vai olhar. Né? Então, a gente vai olhar no plano XY, aqui no chão. A gente vai olhar sempre para o chão. Então, a gente vai pegar aqui o plano XY, né? A gente vai pegar aqui o plano XY e pegar duas retas. Tá certo? Vamos pegar assim, ó, para saber o que acontece com a função. Ó, aqui é a função. fxy, tá certo? É x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá certo? O que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte. Vou calcular o limite quando xy se aproxima não de 0, 0. Eu vou fazer só o x ser 0 e vou variar o y. O que acontece? Quando o x for 0, né, o limite vai ficar assim, ó, menos y ao quadrado sobre y ao quadrado. Isso aqui vai ser igual ao limite quando xy tende a 0y, né? Ó. Aí eu vou cancelar esse com esse e dar menos 1, e o resultado é menos 1. Então, quando eu faço o caso em que o x é igual a 0, né? O caso em que o x é igual a 0, eu estou olhando aqui, ó. Estou olhando o comportamento nesta linha aqui, né? No eixo y. Tá certo? Por quê? Porque o eixo y passa no ponto onde eu quero o limite, que é o 0, 0. Lembra do nosso esquema? Qualquer curva que passa lá no ponto onde eu estou verificando o limite, né? Se o limite existir, o resultado sempre será o mesmo, né? Então, olha só. Quando eu peguei o limite olhando aqui nesta linha, né? Ó, quando se aproxima do 0, 0, eu verifiquei que não importa quem é o y, né? Eu posso me aproximar por cima ou por aqui por baixo, o resultado vai dar sempre menos 1. Por quê? Porque eu estou fixando o x igual a 0 e estou variando o y, né? Aí eu estou calculando exatamente isso, né? Como eu estou variando o y, né? O limite vai dar menos 1. Perfeito? Mas a mesma coisa. Só que agora para o x, né? Agora eu vou fazer, né? Para o x. Agora eu vou fazer, ó. Vou mudar aqui. Em vez de y, eu vou fazer, em vez do x, eu vou fazer y igual a 0. Quando eu fizer y igual a 0, né? Eu vou tender aqui, ó, a x e 0. Então, o x está mudando de valor, né? Tá certo? Aí, quando isso ocorrer, esse aqui vai dar 0, esse aqui vai dar 0, vai ficar x ao quadrado sobre x ao quadrado, e isso é igual a 1, e o resultado, ó, não deu menos 1, né? Se o limite existisse, teria que dar o mesmo, deu um resultado diferente, né? E o limite, quando existe, né? A gente já viu no cálculo 1 que ele é único. Ele não pode trocar de valor, ele é único. Assim, ó, como eu encontrei dois limites diferentes para a mesma função, para duas curvas, né? A primeira curva foi essa, e a segunda curva agora é essa que está
em azul, né? Que é o y igual a zero, que é o eixo x. E deu 1. Então, como deu diferente, os dois valores, então, o limite não existe. Né? Então, a ideia aqui é você saber quando o limite não existe. Calcular o limite não é fácil, mas saber quando ele não existe, a ideia é mais simples, né? Então, vamos prosseguir. Então, é isso que o colega quis dizer lá, naquela parte, né? Ó, eu vou voltar para a apresentação, para a gente continuar, né? Com os gráficos que tem lá. Então, esse é o esquema que foi feito aí, né? Ok? Próxima função, exemplo 2. Se f de xy é igual a xy, x ao quadrado mais y ao quadrado, será que o limite de f de xy existe? Aí o princípio é o mesmo, né? Vamos fazer assim. Vamos pegar o que acontece na curva y igual a x. Quando eu pegar aqui, ó, nessa curva y igual a x, né? Ó, aqui vai entrar o x e aqui vai entrar o x. Vai ficar x ao quadrado sobre 2x ao quadrado. Então, isso aqui vai dar meio. Então, o limite vai dar meio quando y for igual a x. Tá certo? Se você fizer só o x igual a zero, né? Ó, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero. Então, vai dar zero sobre y ao quadrado, né? 0 sobre y ao quadrado vai dar zero, então aqui o limite daria zero. Então, quando eu faço y igual a x, eu encontro meio. E quando faço x igual a zero, eu encontro zero. Não pode dar dois valores diferentes no limite, não é? Como eu lhe disse. Então, esse limite não existe. Perfeito? Então, a conclusão é que o limite não existe e esse é o gráfico dessa função. Ok? Aqui está meio ruim de ver, mas eu dei uma olhada aqui. Eu fiz aqui no GeoGebra. Eu acho que ficou um pouquinho melhor de ver, né? Está aqui ele. xy ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Olha aqui o gráfico da função. Tá certo? Então, quando você se aproxima aqui de 0, 0, tá certo? A ideia é que o limite não exista, né? Tá? Então, é só você olhar aí no GeoGebra, né? Tá certo? Agora, aqui tem umas regras, né? Se a sua função é f de xy igual a x, quando o xy tende a b, ó, é só substituir no lugar do x o a, né? Perfeito? No lugar do y o b, né? Aí vai dar o b, tá certo? Né? Se o limite da constante é sempre ela própria, tá certo? Então, vale o teorema do confronto. Né? O que é o teorema do confronto? É aquela história que a gente viu assim. Tu tem três funções. A primeira menor que a segunda, menor que a terceira. Se o limite da primeira e da terceira é igual, então o dado meio vai ser o mesmo limite. Esse é o teorema do confronto. Aqui, ó. Determine se existir esse limite. Olha aí, novamente. Esse limite é zero, né? Tá certo? Porque é só substituir, né? Opa, não é só substituir, não. Porque aqui ficaria 0, 0, né? Tá certo? Então, esse limite não é fácil. Não é muito fácil achar ele, não. Perfeito? É como eu lhe disse. Achar o limite não é fácil. A gente não vai se estender nesses detalhes, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Que é a continuidade. Uma função f de duas variáveis é dita contínua em AB se a imagem de f de x existir e for igual ao limite, quando xy tende a AB, né? Isso aqui, ó, é a imagem. Aqui está faltando um f aqui, ó, né? Se a imagem do AB coincidir com o limite da função quando xy tende a AB. A ideia é essa, tá? Foi só um equívoco aqui na hora de digitar. Perfeito? Então, olha aqui, eu tenho aqui, calcule esse limite. Aí é como eu lhe disse, é só substituir o 1 e o 2 aqui, ó. Quando eu substituir 1 e 2 aqui, ó, aqui dá 8. Porque essa função é contínua, né? Aqui dá 8. Quando eu substituir o 1 e o 2 aqui, ó, aqui dá 4. Aqui dá 3. E aqui dá 4, né? Aí, ó, menos 4, 0, 8 mais 3, 11, né? Então, esse é o limite que vai dar aí. É só substituir direitinho todos os valores, né? Aí você encontra o resultado, ok? Essa função é contínua, a gente já viu que
ela é contínua para qualquer valor. Ela não é contínua nos seguintes valores, olha só. O problema é aqui no 0, 0. Ela não é contínua no 0, 0. Mas em qualquer outro valor, ela é contínua. Perfeito? Por que ela não é contínua no 0, 0? Porque o 0, 0 não tem nem imagem. E a gente já viu que o limite dessa função, quando tende a 0, 0, ele também não existe. Então, ela não tem como ser contínua no 0, 0. Mas tem funções, né, como aquela primeira que a gente viu, que a imagem do 0, 0 era 1. Perfeito? A gente podia redefinir aquela função para que ela ficasse contínua, né? Para que seguisse a ideia, né? Aqui, ó. Perfeito? Não é? Agora, se eu fizer isso aqui, ó, né? Essa função é contínua no 0, 0, olha aí. F não é contínua no 0, 0, como eu já lhe disse, né? Ela não tem como ser, porque, apesar de eu ter colocado aqui uma imagem para o 0, 0, aqui não tem o limite quando a função tende a 0, 0, que a gente já viu antes. Esse limite não existe. Então, essa função não pode ser contínua. É só você escrever isso se você lhe for perguntado. Então, já essa outra aqui, né? Essa daqui, ela vai ser contínua. Por quê? Porque o limite no 0, 0 é 0. Né? O limite no 0, 0 é 0, e eu estou dizendo aqui, pela nova definição, que a imagem do 0, 0 também é 0. Então, ela é contínua. Perfeito? Aí está aí, né? Está o gráfico dela, né? Ó. Essa função h de xy, ortotangente y sobre x, é contínua? Aí tem que verificar de novo, né? Ó. Novamente, vai dar que essa função ela é contínua para qualquer valor de x diferente de 0, mas quando x for igual a 0, infelizmente, ela não é contínua. Perfeito? Então, era isso, né? De limite, como eu lhe disse, eu não vou cobrar muita coisa, eu vou cobrar da próxima aula, que é a aula de derivada parcial. Tá ok? Então, vamos lá.